Você olha para isso e diz assim, mas a Bélgica não tem segurança? Aí os jornais começam a mostrar. Olha, eles querem o quê, afinal? O que você vai querer para controlar o terrorismo? Como é que você vai descobrir que uma pessoa está disposta a se destruir e está cheia de bomba? Como descobrir que uma pessoa é um homem-bomba? Aí você fala, claro, tem cara de muçulmano, né? É assim que a Bélgica está se relacionando, né? Então expulsem os muçulmanos. Mas a gente tem, entre os terroristas, americanos, ingleses, franceses e até brasileiros. Um rapaz brasileiro foi para lá, a mãe foi para o Fantástico dar entrevista, certo? O terrorismo é o exemplo do esgarçamento da nossa sociedade num ponto sem retorno. O terrorismo é sem retorno, não a sociedade. Eu digo, dali não tem volta. Não é? Então, a única coisa que a gente tem que fazer para retornar isso é voltar para o princípio de tudo. E o princípio de tudo é o afeto. Nós viemos ao mundo para nos relacionar. Quando uma pessoa quer ter um carro lindo, ela quer ter um carro lindo para o outro gostar dela. Ela quer ter uma roupa linda para o outro gostar dela. Ela quer ter dinheiro para exercer poder, mas poder não é o que poder, né? Senão, vocês todos estarem aos meus pés, não é isso? Então, isso é poder. Então, se o que a gente quer, no fundo, é afeto, para que tanta volta? Para que dar tanta volta? Não era só cultivar o afeto? Não era só aprender a desenvolver esse vínculo? Mas a gente, de fato, não sabe. Entre os nossos desafios, nós temos um outro. Antes de continuar, na verdade, saibam que tudo o que eu estou falando tem como pano de fundo um otimismo extremo. Eu sou uma incorrigível. Eu acredito que tudo isso que eu estou traçando para vocês vai se resolver e de uma forma brilhante. Eu não estou colocando que isso é o fim, pelo contrário. Eu só venho dizer isso para vocês porque o que eu estou dizendo é que quando essas estruturas que a gente criou para se esconder, como as casas, caem, a gente reconstrói uma casa afetiva agora. Então, a queda que está acontecendo no mundo das estruturas, o terrorismo, os conflitos, essas coisas horríveis, que eu ainda tenho algumas para falar, a queda que isso significa não é má, é boa. Porque o que está caindo são os sistemas que a gente construiu para não se ver, para não se relacionar, para não sentir angústia. A gente quer apagar, a gente quer plastificar a vida para não sofrer. E gerou esse monstro que está caindo na nossa cabeça. Então, eu acredito que este momento, eu não estou falando daqui a 10 anos, 20 anos, o futuro dos nossos filhos, não. Eu estou falando para nós aqui. Nós vamos assistir essa transformação. Nós já estamos assistindo essa transformação. Diante de todos esses conflitos, eu vejo coisas que eu nunca vi na vida. Vou falar uma coisa boa para não pesar tanto para o outro lado. Estou eu na praia. Eu não vou muito à praia. Eu já fui muito à praia, mas dá para ver que eu não sou uma pessoa muito de praia. Mas eu vou naquela hora cedinho, outro horário e tal. Eu já vi, este ano, eu fui à praia, sei lá, 5 vezes. As 5 vezes que eu fui à praia, sabe o que eu vi, gente? No Rio de Janeiro. Eu vi, por exemplo, uma velhinha que devia ter, sei lá, 90 anos, ou 80, mas muito velhinha, fisicamente, muito magrinha, e tremia. Eu acho que essa coisa que treme é Parkinson, né? Você sabe quem estava do lado dela? Um jovem de uns 20 anos, cabeludo, bonito jovem, abraçadinho com a vovó, entrando na água para tomar banho, ajudando e voltando. Vocês já viram na internet um fenômeno de jovens que cuidam de velhos, de idosos, que têm dificuldades e que ganham maior visibilidade? Eu estou reparando no Rio de Janeiro como os jovens estão tendo orgulho de levar os seus vovôs, suas vovós para a praia. Isso não existia, vocês se lembram disso na minha época? Imagina a vergonha que a gente tinha de andar com a mãe, quanto mais com os avós. Não era assim, andar, era uma coisa, festa de família. Mas você e o seu avô simplesmente andando pela rua, não era uma coisa de zona sul do Rio de Janeiro. Hoje tem uma mudança, tem uma coisa diferente, porque os jovens estão descobrindo que eles vão ficar velhos. E isso é interessante. Há uma beleza na velhice, de verdade, isso não é sonho. Então, essa transformação está criando um novo afeto. E eu tenho certeza que é esse caminho que a gente vai tomar. Quero falar de um outro ponto, que vai começar a atingir o nosso tema. Nós temos uma pirâmide populacional, vocês sabem. Quando você pega o Brasil na década de 80, 70, 60, mais ainda, mas você pega na década de 80, que eu olhei aqui agora, antes de entrar, para lembrar e saber exatamente, retornar para falar com vocês com clareza. Tem, na década de 80, uma pirâmide bem pirâmide.
onde você tem um número de crianças muito grande nascendo, um número de jovens de 14, 13 anos enorme, aí isso vai diminuindo com 40 e tal, e na pontinha, bem na pontinha, você tem quem chega aos 80. E olhe lá, porque a média era 60 anos, 65 anos. Os meus 2 avós morreram com 60, antes dos 70. Os outros, parte de mãe, já morreram com 90, mas do pai, os 2 morreram antes de 70 anos. Quando você olha o mapa da década de... Em 2000, você já vê um mapa, uma pirâmide completamente diferente. Quando você vê a pirâmide hoje, você vê um bojo. A base ela está diminuindo e o meio engordando para cima. Então, o desenho é uma bola, é um bujãozinho, a pirâmide. Né, completamente diferente. Isso gerou, por exemplo, um fenômeno que pouca gente conhece a razão dele, que é o fechamento das escolas. Né? Como fecha é um problema, mas nós temos que fechar, porque, gente, o índice de natalidade no Brasil caiu drasticamente. Isso ninguém comenta, drasticamente. Onde que caiu o índice de natalidade? Não é, quando eu falo Zona Sul, eu estou usando o Rio. Zona Sul quer dizer a área nobre de cada cidade. Não é na Zona Sul, não é na área nobre que caiu. Caiu, mas não é significativo. Então, onde a natalidade caiu? Nas classes mais baixas. E é aí que as escolas estão sendo fechadas. Então, há 20 anos sobram vagas no primeiro ano, depois vai sobrando no segundo. Então, não tem mais essa criançada. Aí alguém me pergunta, peraí, mas como é que a população só aumenta? Aí é que vem o nosso tema. Gente, eu tenho 52 anos de idade. Eu já podia estar aposentada. Eu tenho cara de aposentada? Entendeu? Cara de aposentada. Por que cara mesmo? Aposentado não é a idade. É a sua disposição, né? Eu estou falando de disposição. Então, veja só. Se eu me aposentava com 50 anos de idade, é porque eu tinha uma previsão de ficar 20 anos, no máximo, recebendo os meus direitos. Então, eu teria 60 e 70, né? Mas eu vivo até 90. Então, o que aconteceu?